Olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Bem, hoje eu vou dar continuidade ao assunto de arte monástica. Eu já fiz 2 vídeos anteriores a esse. O primeiro foi sobre a arte dos monges do Egito, que foi o primeiro lugar onde teve um monastério, né? O segundo vídeo foi sobre, comecei a falar sobre a arte monástica do Ocidente, né? E aqui eu vou continuar falando desse mesmo assunto. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações e inscreva-se no meu canal. Bom, eu vou falar do contexto histórico de quando surgiram os mosteiros, né? Bom, o primeiro mosteiro mesmo nasceu no Egito, a partir do século IV. Mas no Ocidente, né, o que estava acontecendo? O Império Romano foi dividido em 2, né, sendo o Império Romano do Ocidente era em Roma, a capital, e o Império Romano do Oriente era em Constantinopla. Constantinopla hoje é Istambul, na Turquia. E o que acontece? No Ocidente, né, na Europa, né, do Império Romano na Europa, estava sendo atacado constantemente por povos bárbaros que vinham do norte da Europa, né? E foram atacando até que chegaram em Roma, né? O chefe visigodo Alarico, ele chega em Roma, mata o último imperador romano, que é o Rômulo Augustus, né? Isso foi em 476. Ele mata o imperador, depois manda para o Império Romano do Oriente, que é o bizantino, né? As insígnias do imperador. Esse ano foi 476, então marca o começo da Idade Média, né? E o fim do Império Romano. Não ficou nada do Império Romano, quer dizer, a única coisa, a única instituição que permaneceu do Império Romano foi a Igreja Cristã. A Igreja Cristã, na época, ela teve, então, dois tipos de movimento. Ela se abriu para tentar, não, para evangelizar, né, os povos bárbaros, né, que estavam morando na Europa. Esses povos não sabiam ler nem escrever, e outro lado, eles estavam se recolhendo em mosteiros, né, se recolhendo dos pecados do mundo, também vivendo uma vida de pobreza, de trabalho, né. Eles faziam vários votos de castidade, de pobreza, né. O primeiro mosteiro mesmo surgiu no Egito, né, por volta do século IV depois de Cristo. Mas na Europa, quem fundou o primeiro mosteiro foi o São Bento, né? São os mosteiros beneditinos. Foi em 1525, né? Ele fez o mosteiro do Monte Cassino, na Itália, né? E como eu ia falando, nessa época, né? Era uma época de instabilidade em que as pessoas, primeiro que os próprios é, bárbaros, né? Eles eram nômades, né? De um lugar, eles iam de um lugar para outro, né? O Império Romano estava destruído, né? O Império Romano do Ocidente, né? Que no Oriente o Império Romano continuava e era o Império Bizantino. Então, o que acontece? Nessa época é conhecida uma época em que não tinha arte muito grandiosa, como teve no Império Romano, no templos gregos, estátuas e tudo. Teve, então, a arte menor. Os povos todos os povos, eles têm sua parte, se expressam artisticamente, né? Os povos bárbaros, eles se expressavam com artigos também pequenos, né? Arte pequena, pequena por ser pequena de transportar, fácil de transportar. Geralmente são objetos de ourivesaria muito bem trabalhados, né? Também eles trabalhavam suas armas, né? Cinzelavam suas armas. E no interior dos mosteiros, né, os monges estavam trabalhando nos livros com iluminuras. Bom, o livro é a igreja cristã, né? Ela é a igreja do livro, tanto que Cristo, né, em várias passagens da vida de Cristo, há referência ao livro. Uma das mais interessantes é quando Cristo, né, vai para Jerusalém com seus pais, né? Ele fica no templo, né? Ele tinha 12 anos de idade, né? Fica no templo discutindo, né? Discutindo teses sobre o Pentateuco,
que é a Bíblia, né, com os doutores do templo. Então, Cristo foi a única divindade que fez quase que uma tese de doutorado, né? E então a imagem de Cristo está sempre associada também a livro. Vários quadros, várias pinturas, tem sempre livro, né? Ah, então, no caso, os mosteiros criaram uma arte pequena também, mas como dentro da qualidade artística muito boa, mas era pequena para transportar, porque em geral eram saqueados os mosteiros, né? Nessas invasões de bárbaros. Então, os monges tinham então livros, né? Que eles fizeram livros, podiam levar, fugir com esses livros, né? Mas vamos começar do início. Quando começou a escrita, né? As pessoas escreviam em pedras, né? Em terracota, né? Até que em Tebas, no ano de 27 a.C., né? Surgiu o papiro. Papiro é feito de uma planta, né? E era muito interessante porque você podia escrever, começou então a escrita, foi usado muito no Egito, né? E eles usavam e guardavam em rolos, né? Agora, no ano de 3 antes de Cristo, né? O pergaminho surgiu no século 3 antes de Cristo, né? O pergaminho surgiu na China. Pergaminho é uma pele de cordeirinho, de cordeiro, de bezerrinho, né? Tem que ser um bezerrinho, um cordeirinho muito jovem. Muito, porque a pele, né? Isso é uma maldade, mas era o que faziam. A pele tem que ser mais elástica e tudo. Então, eles tiravam aquela pele, né? Eles tratavam com água de cal, colocavam para secar no sol e depois poliam com pedras vulcânicas, né? E o pergaminho, ele era usado em rolos, né? Esses rolos eram chamados de volumes. Mas os pergaminhos em rolo, né, eram difíceis de transportar e mesmo difícil de ler, porque você tinha que abrir todo o rolo, né, para poder chegar no ponto que você queria ler. Era também na questão da escrita e da gravura, de tanto abrir o rolo, craquelava a escrita, né, e as gravuras. E os monges, eles resolveram então cortar em páginas retangulares os pergaminhos, né? Os pergaminhos que ficaram então páginas, né? Eles podiam escrever dos dois lados da página, né? Podia apagar com raspava, apagar, né? E assim eles trabalharam nos mosteiros, como eu falei. Eles fizeram esses livros, né? Que não chamavam mais de volume, né? Eram códice. E esses livros eram feitos por eles, monges, para eles, monges, não era para ser expostos para a multidão, não tinha nenhuma, nenhuma coisa para se evangelizar, né? A intenção não era essa, a intenção era para os olhos dos próprios monges e para os olhos de Deus. Muitas vezes ficavam expostos nos altares, né? Era um trabalho minucioso, né? Muito bem feito, né? Eles usavam, eles dentro do mosteiro tinha uma parte que chamava escritório, né? Onde eles tinham carteiras com mesas, né? Que tinham dois tinteiros, um tinteiro com tinta preta e outro com tinta vermelha, e eles usavam para escrever e também para desenhar pena de ganso ou pena de gavião e tudo mais. De um lado eles tinham a pena para usar com tinta e do outro lado a ponta seca chamada. A ponta seca podia ser uma pena bem afiada, porque tinha que ser uma ponta bem fininha para que eles riscavam no pergaminho, né, o lugar onde eles iam fazer as linhas, os desenhos, né? A ponta seca também podia ser uma haste metálica com a ponta bem fininha, né, para poder gravar assim. E as tintas, a tinta preta, que era mais usada, ela vinha de uma secreção que os insetos, né, deixavam em cima das folhas do carvalho, né? Aquela secreção eles maceravam e então virava tinta preta. Tinha a tinta vermelha também. A tinta azul era feita com lápis-lazuli. Lápis-lazuli é uma pedra semi-preciosa, né?
que vinha do Afeganistão ou do Egito. Era bastante caro, mas o azul era muito bonito. Eles maceravam também e faziam esse pigmento. Eles usavam bastante, né, pigmento de ouro, feito mesmo com ouro, né, e de prata, né. Eles faziam pigmento de ouro ou usavam folha de ouro ou folha de prata, né. Isso foi chamado as iluminuras, porque o nome chama iluminado, tanto porque os desenhos eram realmente feitos com cores como dourado e tudo, cores muito iluminadas, como também tinha a ver com o divino, né? O divino que tem luz e tudo. Nessa época, né, na Idade Média, como eu falei, havia todo esse problema, né? Então, por exemplo, nós temos as iluminuras, a gente pode dividir em vários tipos de região, né? Ou mesmo de tipo, simbolismo, né? Nós temos a época das iluminuras insulares, né? Que eram feitas na Irlanda, na Inglaterra, insulares porque é de ilha, né? Uma das mais famosas é o livro de Kells, que foi encontrado e pertenceu, né, ao mosteiro de Lindisfarne, que fica na Inglaterra, né, mosteiro beneditino, que foi assaltado e destruído pelos Vinks, né, no período chamado Era Vink, né, e salvou-se só esse livro, né, que é um manuscrito com entrelaçado céltico, né, bem característico da região, né, é muito interessante. E esse livro chegou às nossas mãos, ele está exposto no colégio, na Universidade de Dublin, né, na Irlanda, e tem também um período que nós chamamos de as iluminuras carolígenas, né, que são da época do Carlos Magno. Eu gostaria de fazer um outro vídeo, fazendo uma análise, né, das iluminuras em si, de cada simbolismo, porque é muito rica, né, cada período, né. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa gravura que nós estamos vendo é a iluminura, né, da época de Carlos Magno, né, da época carolígena, né, e essa outra que eu já mostrei é do livro de Kells. Então, os monges, eles não só eles desenhavam e decoravam as páginas, eles copiavam também, né. Então, era dividido, cada um tinha uma tarefa, né. A tarefa do que copiava era o antiquário, que significava copiar livros antigos. Eles copiavam, traduziram também. O que fazia as iluminuras, né, que era os miniature, né, que eram miniaturas de umas gravuras muito pequenas, né, e também tem o rubricador, que era o que fazia as letras capitulares, né, eram letras que começava a página, começava a primeira linha daquela página, né, a letra principal era a letra capitular, que era bem desenhada, todo um trabalho também muito lindo, né, cheio de simbolismo, né, era rubricador. Não porque ele fosse, por exemplo, rubricador, parece muito com, no caso, a tinta vermelha, mas eles usavam outras cores também na letras capitulares. Esse, então, foi uma arte que ainda hoje nós não entendemos como eles faziam com tanto esmero, porque é muito pequeno, como eu falei, né? São desenhos pequenos, com muitos detalhes, né? Variadas cores, né? E é uma arte muito, muito, muito interessante. Por isso eu acho que eu vou deixar para nós vermos com mais tranquilidade o simbolismo das iluminuras e também as épocas, né, de cada uma delas, né, com todas as características delas, né. Bom, amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, então fiquem comigo no próximo vídeo para estudarmos um pouco mais esse assunto e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada.